Cervejando por aí, eu, Eduardo Moreira, mais uma vez. do Coreta, ele não deixa eu falar. Não era para ele falar, cara, não era para ele falar. Já começou tudo errado, né? Mas tudo bem. Olha, hoje nós trouxemos uma sommelier bonita. Eu vou falar só o nome dela inicial, porque depois ele vai errar o sobrenome dela. Aline. Marques. No país. Pô, você hoje está acelerado, você bebeu algo. Não tomei meu remedinho hoje. Não tomou remedinho. E outra coisa, sommelier bonita, competente, é isso? Tem história, tem muita história para contar, tem muita história para contar. Olha, vocês vão ver, depois vocês falam para mim no final qual foi a nota que vocês deram para essa sommelier. Porque ela é uma das pioneiras aqui na cidade. Verdade. Né? Trabalhou em lugares assim. Ela tem sorte. Ela não ganhou na Mega Sena ainda, mas tem sorte onde trabalha. Mas vou deixar para o meu amigo falar, antes de apresentá-la, as mídias, porque ele erra sempre e eu venho meses lembrando a ele as mídias. Vamos lá, gente. Bom, cervejandoporaí.com.br, nosso canal no Facebook e no Instagram. Tem o nosso canal de vídeo no YouTube, que é o Cervejando Por Aí. Também é Cervejando Por Aí o nosso canal no Spotify. E o site cervejandoporaí.com.br, onde você vai encontrar o link para todos os artigos, vai encontrar o blog do Coreta, vai encontrar o blog do Cervejando. Tem muita coisa bacana lá. Aline, seja bem-vinda a Cervejando Por Aí. Eu queria mandar um beijão pro pessoal da Bahia. Eu acabei de vir de Salvador. O pessoal está explorando a cerveja artesanal lá. É verdade. Muito legal. Tem uma cerveja japonesa que diz que é a cerveja do futuro, que tem um produto a mais que eu vou... meu irmão está fazendo contato com essa pessoa que tem uma cervejaria dentro de um shopping. E é uma sensação lá no shopping em Salvador. E a gente vai também conhecer essa tecnologia chegando, né, do mundo para... Seja bem-vinda. Muito obrigada pela apresentação, pelo bonito. Não, mas, pô, você em relação a nós dois, amor, em relação às mulheres todas representadas por você aqui, você dá de banho na gente, fala a verdade. Não. Mas vamos lá. Eu não posso falar muito disso, senão eu apanho quando chegar em casa. É verdade, mas a Nelly é minha amiga, graças a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amor. Ser sommelier, né? Você tem uma história bacana. Sim. Eu queria que você contasse um pouquinho como você chegou a ser sommelier, não é isso? Vamos fazer aquela apresentação famosa, né? Você é petropolitana? Você é casada, solteira? Tem filhos? Sou petropolitana, sou mãe do Lucas e do João. Lucas e Joãozinho, quantos aninhos? 24 e 17. Nossa Senhora. 24 e 17. Vem cá, filha, a CV tá te fazendo bem. Tá bem, né? Tô bem. Tenho namorado há 5 anos já. Também sommelier, não? Não. Ele é normal. Ele é normal. Né? Ele seguiu uma profissão, ok. Os filhos também, graças a Deus. Comecei... Conta aí, como é que você entrou nesse universo cervejeiro? Então, eu caí na Buda Beer em 2016. A Buda Beer... Explica o que é Buda Beer, porque a gente fala pro Brasil inteiro aqui. Vamos lá. Buda Beer foi o primeiro brewpub da região serrana, na época da região serrana. Foi idealizado pelo Rolf, pelo Gustavo. Era um bar que você tomava dentro dele exclusivamente a cerveja feita dentro dele. Lembrando que o Rolf era o cervejeiro e o Gustavo era o empreendedor. Isso, exatamente. E aí eu caí na Buda Beer em 2016, eu não cheguei lá numa situação muito legal. E aí, no meio disso, o Rolf falou assim, vou te dar o que fazer, menina. E aí eu comecei a vender uns cursos, eu fiz o primeiro curso. Nesse primeiro curso, o Rolf não conseguiu me dar porque ele tinha um compromisso. E esse primeiro curso me foi dado pela Helena Salgueiro, que é a esposa do Rolf, e pela Ana Pampilon. Ana Pampilon. Esse nome parece até lúpulo. Tá em todas as fórmulas, né? Ela sabe disso, se ela assistir, eu sou fã dela num nível surreal, assim. E aí, uma pessoa muito bacana. E aí eu fiz esse curso de produção e eu entendi que eu achava aquilo um saco. De verdade. Eu não nasci para fazer cerveja, não gosto da... Já fiz algumas, mas assim, eu não gosto do processo, eu não acho legal ficar lá olhando e, sabe, tipo, não seria mais cervejeiro em nenhuma hipótese na vida. E aí eu fiz o curso... Eu te entendo, porque eu passei uma experiência na cadeia. É chato, cara. Você fica 9 horas fazendo um negócio, você quer beber.
Só bebe daqui a outro dia. Daqui a 3, um mês. Eu nunca, olha, tá vendo esse copinho aí? Eu nunca dei tanto valor quando chega. Só Pois isso aí pra é. mim já tá bom. Pois é. A gente falar nisso, tinha que ter um desse aqui, né? Vamos providenciar isso da próxima vez. Tem, mas tá vazio. Ah, então a Então gente... deixa eu fazer a entrega solene. vamos lá. Aline, A ó, gente isso sempre- aqui é uma Opa. lembrancinha do Cervejando por aí. Obrigada, para as pessoas Sérgio. que vêm aqui Obrigada. e É fazem. simplesinho, mas é de coração. Para minha coleção. Isso aí. E aí, lá nessa época, eu fiz o curso de produção e eu achei super interessante. Antes disso, eu trabalhava na Boêmia. Lá, a Marcela Carmo, que era responsável pelo curso do Beer School na época, Marcelinha. me deu um empurrãozinho e aí eu comecei a gostar. Cheguei na Budabeer, me apaixonei pelo universo cervejeiro, mas eu gostava mais de falar de cerveja do que propriamente de beber cerveja. Até que um dia, o menino que fazia o Beer Tour da Budabeer, o Braulio Castilho, que vinha de Juiz de Fora para fazer esse Beer Tour, ele não pôde mais fazer. E aí o Rolf virou para mim e falou assim, você tem um mês para montar um Beer Tour. E saiu andando. Tipo... Mas o Rolf é mais. ou Aí menos ele assim. saiu andando mesmo. Tipo, ele virou pra mim, você tem um mês pra montar a abertura e saiu andando, assim. Aí eu ri, óbvio. E aí eu fui atrás dele. Falei, que isso, você tá doido? E aí ele virou pra mim e falou assim, eu preciso de alguém pra fazer Beer Tour. Hoje em dia eu tô te vendo... Eu sou muito apaixonada por livro. E aí eu já tinha o Mestre Cervejeiro, Larousse, cerveja e comida. Nessa época eu já estava lendo e consumindo muito livro de cerveja. Ele falou, você já está sabendo o que você está fazendo, Aline. Então, tipo, eu preciso de um Beer Tour. Não, e você tem uma coisa ímpar, que em faculdade nenhuma dá, né, Sérgio? Simpatia, obrigada. saber falar, comunicação, entrar e sair, né? Você tem uma coisa que é natural. A pessoa, para lidar com o público, tem que ser assim. Eu acho que o Rolf achava isso também. E aí eu montei o Beer Tour da Budabeer. E aí eu fiz o primeiro e a Ana Pampilon me chamou no canto. E eu sou apaixonada por ela exatamente por isso. E ela falou, você vai fazer isso mesmo, Aline? Tipo... Tem Você certeza? não pode fazer isso sem ter know-how para fazer isso. Você não é sommelier de cerveja. Eu entendo que o Rolf te deu uma oportunidade, mas você não é sommelier de cerveja. Você tá no primeiro brewpub da cidade, dentro de uma cervejaria, falando de insumo, de escola. Vai fazer um curso, vai. Isso. Não, ela mandou isso legal para você, porque você ia estar... As pessoas que visitavam lá eram pessoas entendidas do Brasil afora. Era. Né? Pessoas desentendidas como eu, só ia lá para gravar e beber. Nunca vi um cara tão deselegante. Nunca saí sóbrio de lá. Mas você sabia que o melhor sommelier de cerveja da vida é aquele que bebe tem hora-copo? É mesmo? Quanto mais hora-copo você tiver, mais sommelier você é. Então eu devo ter umas 2 voltas ao mundo, hein? Então... É o que te know-how para ser sommelier de cerveja, beber cerveja. Ah, bom. Se você Eu posso não chegar bebe, aqui... né? Já pensou se eu fosse sommelier de cerveja e não conhecesse cerveja? Eu podia te falar um monte de coisa sem saber o que eu estava falando, né? Mas continue. Aí você foi fazer o curso. E aí eu Ana fiz o Pampilon curso... puxou a orelhinha. E aí eu fiz o pá. curso de sommelier e junto com o curso de sommelier eu era a beer sommelier. Na verdade, eu era a beer guia da Budabeer. Mas você fez aqui em Petrópolis? esse Fiz no curso? Science of Beer. Ah, tá. E também depois no Senac, mas enfim, depois eu te conto um pouquinho. Eu já fiz mais de 40 cursos com produção, a flavor. Eu gosto muito de estudar, né? Então, eu fui estudando assim, fiz sommelier. Eu gosto mais de beber. Eu também gosto. Mas eu vou te falar que eu falo mais de cerveja do que bebo cerveja. Hoje em dia, trabalhando, não dá para trabalhar o tempo todo bêbada, já pensou? Seria ótimo, né? Mas aí depois o Buda acabou, né? Aí depois o Buda acabou, e aí nesse tempo de Buda Beer acabou, eu fui trabalhar em outras coisas. Aí eu acabei parando em 2020 na Conto de Fadas. Na Conto de Fadas eu cheguei e o João assinou minha carteira como sommelier também, porque ele tinha algumas ideias de abertura. A Conto de Fadas acabou não dando muito certo. Onde foi o Conto de Fadas? Itaipava. Do seu convidado de quinta-feira retrasada, do João Júnior. Ah, tá. Do Joãozinho também. Da CCCP. E aí, Assiste nosso programa. eu assisto mesmo, de verdade. Eu assisti todos os episódios. Nós temos, além da minha mãe, 2 pessoas. Tá vendo? Sou fã. Ó. E aí, eu trabalhei na Conto de Fadas e agora eu trabalho na Sampler junto com o Bruno Braga. Minha mãe foi muito interessante na Bahia. Ela falou, meu filho, fica falando toda hora que você bebe. Diga que você bebe água também, suco. Às vezes. Que você é normal. Que você acorda de manhã e fala... Mas olha só, nosso assunto aqui é a gente passar um pouco desse conhecimento que você tem do universo cervejeiro, da harmonização, né? Nós tivemos aqui um convidado que falou em cerveja como tempero de comida, né? Tipo frango com cerveja, saca? Mas o nosso papo hoje é o frango
com que cerveja? Vamos lá, como já que ele falou no frango com cerveja. É um frango pronto. O frango não pronto. A fazer, né? É engraçado que você me pergunta da comida que eu mais odeio no mundo. É mesmo? É o frango? Odeio. É mesmo? Coitado Pô, do bicho. você está entre 3 amigas que eu tenho. Eu tenho uma amiga minha que fala assim, detesto frango. Não, eu odeio com todas as minhas forças, com tudo que tem em Ela mim. falou assim, já tentei comer Coitado. crocante nos Estados Unidos, não sei o quê. O que eu tenho do frango é memória gastronômica, né? Memória olfativa. Então eu posso te dizer com a memória que eu tenho. Eu tenho 42 anos, eu não como frango desde os 18. É mesmo? Que então, ódio no coração. É, ódio mesmo. E aí, eu posso te falar... Você nunca seria uma raposa, sabia? Não. Mas a harmonização, Sérgio e Eduardo, ela parte do seguinte princípio. O que você gosta de comer? E aí, a partir do momento que você vira para mim e fala assim, olha, Aline, eu gosto de comer isso, isso e isso, eu vou fazer o jantar com a minha esposa lá em casa, e aí eu queria um jantar harmonizado, ou eu vou comer pipoca na frente da televisão e eu queria saber o que eu posso beber. Depende da proposta que você tenha, do tempero que você bote na comida e do que você gosta de comer. Então, vamos falar uma coisa. Lá na Bahia agora, Sérgio, eu fiquei admirado como as pessoas comem carneiro. Bahia, porra, Salvador tá comendo carneiro, acho que não pode... você até fica com risco. Se Carneiro com uma isso. geleinha de menta é ótimo. Isso. E aí tem geleinha de menta, vem até muquequinhas estão fazendo. Os caras estão arrebentando no carneiro. Aqui a gente não ouve falar muito em carneiro, né? Não. É Só na verdade. brasa, alguma coisa, né? Só em churrascaria E olhe lá. de top Na de linha. Sampler tem linguiça de cordeiro. Aí, cordeiro, tá? Prima do carneiro, então não entendo muito da família deles lá. Mas o que que... Aí o que que acontece? Esse carneiro, vamos falar o carneiro que eu comi lá, ao molho, tipo molho parecido madeira, saca? Mas muito bem temperado, mas o carneiro ele tem imponência, é uma carne que... Tem. Ele já é uma carne mais forte, né? É uma carninha que ele tem personalidade, né? Então, o que seria de cerveja que eu poderia... Eu tomei lá, não vou te negar, eu tomei a tradicional, porque não tinha, onde eu estava não tinha água, não ia beber. Eu falei, então vai essa mesmo. Mas graças a Deus que a gente tem a Pilsen no mundo, que tá aí Eu pra tomei harmonizar. a do Zeca Pagodinho, eu não vou fazer propaganda, a do Zeca Pagodinho com o puro malte que eles estão falando agora, né? Então, quer A dizer... do Zeca Pagodinho é ótimo. Entrou mais ou menos, porque o carneiro se impôs. E aí tive que botar a menta, tá, para dar uma encorpada, que não ficou legal, porque se só fosse a carneiro com menta, ia bem, mas eu tentei misturar com molho, ficou ruim pra caralho. Minha mãe não me ouça. Mas eu achei que faltou alguma coisa. E eu te falei agora que eu sou viciado em IPA, né? Será que a IPA iria me Ia ajudar? ficar sensacional. Sensacional. O amargozinho ia tirar essa parte que você falou que ficou predominante, né? Da própria carne do carneiro. Você também acha isso? E aí você ia conseguir fazer uma harmonização ali de contraposição, né? Você ia pegar um sabor muito forte, uma cerveja muito amarga, e aí você ia dar uma harmonizada com isso, ia limpar o teu palato com esse lúpulo todo que tem na IPA. Mas como eu estava te falando aqui em off, a gente pode harmonizar tanta coisa com tanta coisa. Né? O cordeiro fica sensacional com uma Red Ale também, por exemplo. É uma Red Ale interessante, né? Porque Aí uma cerveja que eu estou começando a me adaptar. uma Red Ale. Com uma Double, que o Sérgio falou que acabou de fazer, a Double ia ficar sensacional. Esse cara fez uma cerveja agora que eu falei assim, não, ele fez pra mim. Sentiu falta de mim eu viajando, esse é pro Eduardo. A Double ia ficar maravilhosa. Eu acho que você falou um negócio interessante, porque a Red Ale, ela é uma cerveja que tem um tostado, mas tem um caramelo. Pois é. Então ela pega bem tanto numa carne, vamos lá, uma carne um pouco mais vermelha, uma carne vermelha bacana, né? E até numa um pouco mais adocicado, que seria, de repente, o caso do carneiro, né? Costelinha com barbecue e Red camarão. Ale fica Costelinha sensacional. com barbecue, uma costelinha Com e uma Red Ale Red fica Ale deve sensacional. ficar uma coisa de louco. Fica sensacional. Tá aí, eu vou fazer camarão. Todo mundo tá Desafio, galera, acostumado, faz né? aí. Todo mundo está acostumado a comer camarão ao alho e óleo, camarão na moqueca, né? E camarão só ao leite de coco, com pitadinha de alho. Já comeram? Já. Eu gosto muito de camarão. Qual seria a cerveja? Quem tá me ouvindo agora, que me conhece, sabe disso. Não. Sou Você viciada quer em camarão. sequestrar minha filha, vai botando camarão até a porta do carro, ela vai entrar sem Eu não vou notar que eu não vou entrou. dar essa ideia, não. Então, como eu te falei, todos os pratos que a gente vai harmonizar na vida depende do que você vai colocar como molho e tempero nesse prato, né?
O macarrão ao alho e óleo não harmoniza com a mesma cerveja que harmoniza com carne moída, com um fungo ao pesto. Então, tudo depende do molho e do que você está se propondo a fazer. No caso do coco aí, ele é bem forte, né? E eu sempre falo que depende do que você quer fazer na vida também com relação à harmonização. Se você quiser me contratar e falar assim, eu quero fazer o jantar harmonizado, a ideia é fazer uma entrada, prato principal, sobremesa harmonizada. Se você quer comer no barzinho, no boteco, na beira da praia, eu tomaria uma Weissezinha, uma Witbierzinha. Entendi. Mais suave, né? Eu colocaria até uma Berliner aí no camarão com leite de coco. Porque é um prato suavezinho. Geralmente o camarão com leite de coco você toma na beira da praia. E é interessante que o coco não aflorou, porque você sabe que o coco, depois ele fica conversando com você. Não só o coco, né? O coco é foda. Engraçado, o coco só foi um detalhe. O cara deve ter feito a alho e óleo lá, sei lá, e meteu o coco só para dar uma quebrada. Leite de coco. Deve ter colocado um cremezinho de leite também para dar uma... Eu acho que fez isso, amarada. Para dar uma encorpada, né? E aí fica maravilhoso mesmo, com cerveja mais levinha. Como eu já estava num ambiente mais sofisticado, o que eu fiz? Eu meti uma cerveja escura. Eu tomei uma cerveja escura, entendeu? Ficou bom? Para mim ficou, porque eu esperava... Com qual cerveja que você fez? Eu peguei uma Black. Da empresa que eu não posso falar, que é concorrente da Ambev. Entendeu? Sei. Tem um trenzinho. Sei, tem um trenzinho, é ótimo. Aí tomei aquele trem lá. Bom, se ficou bom, a ideia é essa. Não, ficou bom pro meu momento ali. Não ficou excepcional. Se você me indicasse, seria melhor. No início da Buda Beer, eu lembro que os meus primeiros 6 meses, eu era muito Caxias com a harmonização, né? O cliente chegava, porque na Buda Beer, o Beer Tour, ele era feito com apresentação de escola cervejeira, de insumo, e no final a gente fazia a harmonização. Com a régua de degustação e com quatro coisas do cardápio da qual eu me propunha fazer a harmonização. E eu era muito Caxias, assim, eu ficava, meu Deus, assim, cara, tem que fazer certinho, o cliente vai gostar. No final eu estava falando pro cliente assim, você gosta de quê? E aí eles iam para mim e falavam assim, você gosta de quê e gosta de beber o quê? E aí, em cima disso... Tá explicado, Sérgio, porque o pessoal entrava numa pose, irmão. Nossa Senhora. Saía querendo tocar o sino. Tinha um diabo de um sino lá. Pra que era aquele sino? Um cara tá doidão. Pra tocar na hora da saideira. Saideira. Mas, na saída, né, eu não olhava nem que tava na curva pra atravessar, né? Entrava numa pompa, mano. Porra. Não, que era bonitão. Era muito maneiro. Eu acho que foi um dos bares mais bonitos que eu já entrei na vida. É ruim de estacionar, porque depois teve que estacionar lá no Terra Santa. Não tinha estacionamento na rua, né? E mesmo assim, bombava. Parava na porta. Nossa Senhora. Bombava. A galera se amarrava naquele lugar. Aquilo foi uma pena ter fechado. Verdade. Mas voltando à comida aí, Sérgio. Vem cá, me diga o seguinte. Eu ouço falar, eu não entendo muito de sommelier. Entende sim. Eu já fiz umas tentativas. Meu nariz é um pouco estragado por conta de 26 anos fumando. Vocês iam falar outra coisa, a gente já é preso agora. Gente. Mas eu não sou muito especialista, já fiz curso de off-flavor, eu erro muito. Não tenho, a gente fez junto o curso de off-flavor? Sim, um deles, inclusive. Lá na Sampler. Então eu não sou lá muito bom para isso. Até que ela sabe. Off-flavor. Off-flavor flavor é fala de nariz, aroma, tá? Né? Não sei o que, estragado. Off-flavor? Não, off-flavor. Aí. Flavor seria o aroma, então seriam aromas ruins. Isso você aprende porque o off-flavor, via de regra, é um defeito na cerveja. Quer ver um off-flavor que todo mundo gosta? O aroma de urina de gato que uma certa cerveja de grande porte tem, mas todo mundo gosta. Uma cerveja verde. Uma cerveja verde que tem um aroma de gato. Esse aroma de urina de gato é devido a uma oxidação do lúpulo e só a de garrafa tem esse aroma. Mas é uma característica. Então é um off-flavor? Para mim mas para quem gosta, não. Mas eu nunca senti esse... talvez porque você nunca disseram para você. Também porque eu não sou apreciador dessa cerveja, entendeu? Então... Eu gosto muito dessa cerveja, inclusive. É a minha cervejinha de final de noite. Mas sabe? tem duas, né? A que vende mais é em garrafa exatamente por conta desse... Você está falando daquela que vem uma estrela vermelha ou da concorrente? Não, da verdinha mesmo, mais velha.
Aqui veio de alemã. Aqui veio de Amsterdã. Tá. Tem cheiro de xixi de rato? Assim. Chama-se light truck. Chama light truck. Light truck é um defeito, a princípio é um defeito. É um flavor. Se ele é on flavor, se ele é um off flavor, vai depender de quem bebe. Mas voltando. É maneiro, eu não sabia disso aí. A gente fez um curso disso junto, foi bem legal, né? Muito bacana, lá na Sampa. Mas o que eu ouço falar é que você tem basicamente 2 tipos de harmonização. Ou você faz uma harmonização por contraste, e aí você bota uma coisa gordurosa com uma coisa amarga, que é uma coisa para pegar na outra, ou você faz uma harmonização por semelhança. Então, eu boto uma carne de porco e uma house beer, porque tem um cheirinho. Tem alguma regra para você falar assim, eu vou fazer assim porque assim vai bem, ou eu não vou fazer assim porque assim vai mal? Existe alguma... Como eu tinha te falado, assim, num jantar, num almoço harmonizado, da qual você contrata alguém para isso e você tem essa ideia, tem sim. A gente tenta e tem um outro tipo de harmonização que é a contraposição. Você cria o terceiro sabor na sua boca. Isso. Então eu pego um doce, um amargo, né? E aí você cria um terceiro sabor. Que na minha opinião é a harmonização mais legal, inclusive. Eu adoro harmonizar, por exemplo, triple com sorvete de creme. Fica sensacional. Como é que é? Fica sensacional. É uma cerveja alcoólica. Fica sensacional. Até certo ponto adocicada, mas o característico e assim, nem o sorvete de creme, nem a triple aparece. Não espuma muito, não? Os 2 sabores vão desaparecer da sua boca. Você vai mesmo? criar um terceiro sabor incrível, surreal. Essa é a minha harmonização na Buda Beer, inclusive, mais famosa. Que ficou mais famosa. O pessoal adorava essa sensação. Sobremesinha, triple. Porque geralmente a harmonização ela é feita com chocolate, stout. Isso. Né? Hoje em dia eu harmonizo triple com sorvete de creme, pudim com a sour de goiaba da Sampa. Aquela comida que leva o caldo meio doce, adocicado. Qual comida? Eu vou te dar um exemplo. Um filé de peito, uma comida simples. Filé de peito, o cara faz uma cebola caramelizada e joga por cima. O que você harmonizaria? Tem até sanduíche assim, né? Com caramelo, né? A cebola caramelizada. Tem, com uma Double, com uma Belgian Blonde Ale, com uma Red Ale. Eu colocaria uma cerveja que tem o caramelinho. Red Ale e legal, hein? Eu colocaria uma cerveja que tem essa... A Vienna Lager deve ficar sensacional. A Vienna Lager. Porque a cebola caramelizada... Ela tem a presença de malte muito, né? O malte cebola apareceu, né? Exatamente. A cebola caramelizada, ela é igual a carne carneira. Eu tô aqui, você tá me deixando com fome, aí eu tô aqui pensando com a Vienna Lager, eu acho que eu, inclusive, vou sair daqui... Eu vou te acompanhar. Vamos! Com a Vienna Lager deve ficar maravilhosa, exatamente por causa dessa conta do malte presente, né? Do caramelinho. E batata frita? O pessoal que está aí em casa, vou fazer uma batata frita, chegou um amigo aqui, não tem nada em casa, batata frita pura Pilsen. Pilsenzinho, né? Bem relaxante. Batata frita, pipoquinha, você falou pipoquinha vendo televisão. Pipoquinha é top. Pilsen. Tem que ser alguma coisa você pega uma cervejinha levinha lá, mas dá pra gente harmonizar com uma Vitibir também, dependendo do temperinho que você coloca na pipoca. Dá pra você criar um sabor legal. Porque hoje se bota várias essências na pipoca, que a pipoca... eu aprendi... Eu ganhei um tempero de presente de lemon pepper. Eu aprendi a colocar lemon pepper na pipoca. Já me falaram e aí, com a Vitibir fica sensacional, porque a Vitibir leva laranja. E aí você coloca o limão, fica sensacional. Eu tenho um lemon pepper em casa. Então, faz uma pipoquinha, pega uma Vitibirzinha. Joga assim como se fosse sal, né? Cara, fica delicioso. Eu gosto muito da Vitibir. Das cervejas de trigo... a que eu mais gosto é a Vitibir mesmo. Eu sou fã da Weizenbock. Olha, se você assistiu Falando nisso, a gente está com uma Weizenbock na Sampler sensacional que a gente fez para a Bauerfest. Se você assistiu alguns programas nossos, que eu sei que você assistiu, você viu que eu estou com um problema seríssimo com cerveja de trigo. Vi. As 2 experiências que eu Mas eu vou fazer uma cerveja de trigo e não vou dizer para você que é uma cerveja de trigo. Vamos ver se você vai. Para mim, a cerveja de trigo ela serve para harmonizar, para beber um copo, assim. Eu vou chegar no restaurante, me dá uma Weiss? Nunca na vida. Se eu estiver fazendo isso, você me chama, que eu estou sendo sequestrado, dando sinal. Não, eu fiz isso no meio de um roteiro que eu vinha bem, né? Eu vinha acelerando bem, né? Pá, uma Weiss. Nossa Senhora. Aquele amargo entrou.
Não é amargo, não. É um trem Não. diferente. Você achou a Weiss amarga? Não, não é amargo. Eu tô falando até a Não, palavra é porque errada. tem, é porque a Weiss, ela tem... Ela é diferente da cerveja. ela tem um flavor. Ela tem um flavor característico. Eu esses dias... Bota inclusive, flavor nisso. Da levedura. É originário da... Esses dias tomei uma cerveja Weiss, por acaso daqui de Petrópolis, uma indústria grande, eu não gostei, porque ela, primeiro, ela não é turva. Weiss tem que ser turva, senão não é Weiss. É. Certo? Segundo, Tá certo. pô, não tem nem um cravinho nem uma bananinha, então, pô, que diabo de Weiss é essa? Nossa. Não, pois é. Pois você me fala a marca. Aquela que eu tomei, que eu tinha cravinho? Tinha. Não, eu não fiz Weiss, é muito Não, tempo. pô, lá que tomou nas Duas Torres. Ah, tem um gostinho de cravo, tem. Menina, olha, eu vou ser bem sério. Não estragou meia-noite porque eu tomei toda, não deixo nada para trás. Mas ali, eu falei, tem que... É igual a IPA. Eu conheci a UPA, né, o hospital. Mas a IPA, esse cidadão foi me alcoolizando e me mostrando o caminho da IPA. Uma comidinha, tira gostinho e tal. Mas também tu foi virar amigo de um cervejeiro que faz cerveja Minha em mãe casa. falou, podia ser um padre, podia ser Né? um cara que me levasse para a igreja. Mas é isso, diga com quem andas que eu te direi quem é. né? Exatamente. Se eu vou com você ou não. E passarinho que acompanha a morcega, corta o cabelo para baixo, né? É? Aí o que acontece? Esse tipo de cerveja, eu acho que não só eu, como várias pessoas também que têm esse mesmo, assim, que estão aprendendo no mundo da cerveja artesanal, tem que ter, de repente, a comida. De repente, uma comidinha Que acompanha direito, Com certeza. pode quebrar essa impressão que eu Com tenho. certeza. Entendeu? Com certeza. Mas eu Mas fiz a Weiss exatamente é- isso que ela falou, errado, cara. Eu só tomei ela. Então, é um impacto. É porque ela tem um Entendeu? gosto diferente. É bem, inclusive, a Weiss, você lembra, a gente teve aqui o Gustavo e a Laís da Boêmia. Isso. A Boêmia lançou, a Boêmia foi uma das primeiras cervejarias a lançar uma cerveja não Pilsen de linha. Em 2002 lançou a Weiss, que é a porta de entrada de quem começa a beber uma cerveja diferente, normalmente é a Weiss. Verdade. Por quê? Porque ela é radical, cara. Ou você vai adorar a Weiss, ou vai odiar a Weiss. Não Ou tem vai outra começar amando e terminar odiando. também acontece. Enjoa, né? Tem aquele negócio do enjoa, porque é um gosto completamente diferente. Eu vou fazer agora, eu não tomo mais ela pura. Eu tenho que tomar ela comendo alguma coisa para tirar vou dar essa segunda chance para ela. Não, Então, o Sérgio me mandou, quando ele me mandou o prospecto, ele me perguntou do churrasco. É. E aí eu tava pensando exatamente nisso, assim, quando eu tava pensando em harmonização, quando chegar no churrasquinho, pãozinho de alho, queijinho coalho, vai-se. É? Carbonatadinha, você vai preparando o seu estômago para isso. Você tá numa entradinha mais leve, né? Você ainda não tá indo para as carnes mais legais. Chega no churrasco, logo que você vai tomar sua pilsenzinha, se chegar 10 horas da manhã. Pra limpar a serpentina, né? Mas quando você começar a comer, começa na asinha, no drumete, no pãozinho de alho, no queijinho E aí com a mete uma Weiss. Perfeito. Fazer Aí depois essa você vai... Farei essa experiência. Aí depois você vai para as carnes mais gordurosas E aí pras- bota uma Aí- e aí você vai eu vou colocando pra uma isso. Hawk Beer, uma Red, uma IPA, e aí você vai subindo de nível. Eu curto muito a APA. E talvez seja Eu também. das cervejas. Não vou falar da Pilsen, porque Pilsen é igual água. Você bebe normal, né? Depende tem da motivo. Pilsen. Não, como é assim? Não tem motivo para você. Vou tomar uma Pilsen. Não, olha só, Ele vou fala beber bebe uma igual cerveja. olha só, Bebe ali. É verdade, cowboy, eu te né? entendo. Eu chamo... Não, ele fala bebe igual água, mas você fica como é que é? Não, fala aí pra mim. Repete. Não, porque o problema não. Porque eu tenho um problema com bebida que eu bebo muito pouco. Mas o pouco que eu bebo, eu me transformo no cara que bebe uma barbaridade. Nossa, eu vivo falando isso, Sérgio. E ele me fez passar uma vergonha. Eu sério, no carro que foi me levar de um aplicativo, aí o cara, por sinal, me conhecia da TV aqui, ele me falou assim, Celso Eduardo, você quer que eu volte para pegar? Eu falei, olha, você está me deixando o Eduardo aqui. Ele vai voltar para pegar o Dudu. Vai pegar, bastar você vai voltar para pegar o Dudu. É. No meu caso tem um outro nome, mas deixa isso pra lá. Mas o churrasco, ele tem isso, né? Você E come... a feijoada? Tão famosa no Brasil afora. Cara, a feijoada harmonizaria definitivamente como a Vitibir.
Vitibia. Sim, de verdade. Porque eu tô cansado de pilsen na feijoada. E eu vou te falar, eu tira fiz o até teste. paladar. Eu fiz o teste. Eu fiquei de férias agora e aí eu fui num restaurante e aí eu peguei a feijoada e por um acaso nesse restaurante que foi em São Paulo tinha uma gama legal de cerveja artesanal e aí eu falei assim, cara, me dá uma Vitibia. E a galera tava do meu lado, olhou pra mim tipo, Tá louca? sério. A Vitibia tem laranja, né? E tem coentro. Ou seja, peguei assim, aí eu criei um sabor sensacional com a Vitibia e com a feijoada, que também harmoniza super bem com uma Hauck Beer, por conta do defumado da feijoada, que também harmoniza super bem com uma Dry Stout, porque a Dry Stout é mais seca. Ela não é igual a uma Oatmeal Stout, que é mais cremosa e densa por conta da aveia. Densa não, mais cremosa. E tem essa adição mais generosa de aveia, então ela fica uma cerveja mais cremosinha. Que não fica, talvez, tão legal com uma feijoada, mas a Dry Stout fica sensacional. Além de Não precisa ser você trabalha exclusivamente para sampler, ou se algum interessado, obviamente aqui em Petrópolis, ou se for por fora, tem que mandar passagem aérea para ela e para o namorado, que ela não vai sozinha, obviamente. Para, tipo assim, um jantar especial, um almoço especial, você faz esse tipo de Então, serviço? hoje em dia eu comecei um Instagram novo, que é o Bela e do Bar Cervejeira. Me segue aí, por favor. Bela e do Bar Cervejeira. Bela, em vez de ser Bela e do lar, é Bela e do bar. Porque teve O outro doidão já está em Bela e do bar. É Bela e do Bar. E do bar. Exatamente por conta desse Bela e do Lar. É Bela e do lar. Quem me conhece sabe que eu não sou Bela e do Lar. Mas pode ser do bar. Mas pode ser do lar também, às vezes. bom. Mas nesse caso eu sou Bela e do Bar. E aí, nesse Instagram, pode me procurar e a ideia é fazer sim. Assim, o Instagram está começando. Então, a ideia é fazer e dar dicas de bares, de cerveja. Estou falando isso, Sérgio, porque tem um cara, inclusive, até mandar um abraço para ele, Sérgio, seu nome também, Sérgio Soares, manda aí você. Sérgio Soares. Coisa mais falsa, Sérgio. Que coisa falsa. Sérgio Soares, um abraço. Mas só, não, Vou dar um tchau também. Não conheço, mas ser amigo do Eduardo deve ser o cara maneiro. Ele é do Ceará, eu conheci ele. E eu falando assim, os amigos, entra aí no Cervejando por aí, algumas inscrições que houveram lá na minha presença. E ele falou assim, cara, uma coisa que é interessante que eu vi aqui de vocês. Vocês instruem, vocês indicam, mas vocês não direcionam um profissional para nos atender. E é verdade. Oi. Não, é sério mesmo. Quantas pessoas vieram aqui, que a gente fala harmonização, disso, daquilo, tá. Aí o cara fica preso só ao ambiente do trabalho do cara. E às vezes o cara tem bala na agulha para fazer sei lá, uns 50 anos da vida dele, proporcionar a mulher dele que. E pegar um profissional e tal. A ideia do sommelier de cerveja, inclusive, é essa, né? Não é? É montar cardápio. Porque hoje em dia é muito difícil você encontrar, a gente fala sommelier de cerveja. E aí é muito. Sommelier, tem também um negócio no meu caso, eu sou sommelier de cerveja. E os meninos são sommeliers de cerveja. É muito difícil você encontrar um profissional atuando efetivamente na área de sommelier de cerveja. Na verdade, eu não conheço nenhum. É um produto muito caro, da qual você se disponibiliza a ter um funcionário dentro do seu local de trabalho, enfim. É como ter um farmacêutico numa farmácia pequena de bairro, né? Então, é muito difícil você ter um sommelier de cerveja exclusivamente trabalhando na área e atuando como sommelier de cerveja. Eu sou sommelier de cerveja com a carteira na CLT, na Sampler, por exemplo. Então, se um cliente chegar lá e me pedir algum tipo de auxílio, enfim, eu estou apta a fazer isso. Mas não dá para ser sommelier de cerveja em tempo integral dentro do lugar que eu trabalho. Também muito por conta, né, a gente está mais acostumado a ouvir falar no termo sommelier, o cara ligado ao vinho. Sim. Né? Por quê? Porque o vinho é um produto mais caro do que a cerveja. Criou essa raiz, né? Criou. Vou te falar, Sérgio, depende, tá? Tem umas cervejinhas por aí que estão absurdamente caras. Eu sei. Mas que o vinho, vamos botar aí, o ticket médio de uma cerveja boa sim, tá certo. é entre 20 e 30 reais. Uma cerveja boa num restaurante bom. O ticket médio de um vinho bom num restaurante bom é entre 80 e 200 reais. Sim. Então, você consegue, por conta do valor do vinho mais caro, ter no seu restaurante um sommelier, porque o produto aceita, né?
Você botar na sampler um sommelier vai encarecer, Tá certo? Mas eu sou muito grata ao Bruno, assim, tipo, é maravilhoso trabalhar lá, é maravilhosa a equipe. Bruno foi o nosso segundo entrevistado. E eu tô Foi o devendo. primeiro? Não, O primeiro foi o Zé da. primeiro foi o Zé da Abril Ponte. O primeiro episódio foi o Zé da Abril, o segundo foi o Bruno. Inclusive, esse Sérgio é um cara muito assim. Um cara muito eu achei ele muito interessado em bebida. Ele falou que o Ceará ainda está engatinhando ainda. O Nordeste todo ainda está. O Brasil ainda está engatinhando Tá, em termos mundo. de. Sabe uma coisa que a gente está. Ele falou que a gente está quebrando esse enigma, é da cerveja artesanal ser um produto caro. Nós tivemos isso aqui em Petrópolis quando começou, né? É um produto elitizado, um produto caro. Não é. Comparado ao quê, né? Caro comparado ao quê? Caro comparado a uma cerveja... É uma cerveja de combate, vamos dizer assim. É. Né? E aí uma cerveja de combate, ela não vai te dar o prazer de você provar um lúpulo. Quem me conhece sabe, Eduardo, que eu não tomo cerveja gelada. Não tomo. Sim, se você me der uma cerveja... Se você me der uma cerveja extremamente gelada, eu vou falar pra você, deixa aqui, o pessoal me zoa, assim, eu vou te esperar. Você toma fresca. Eu tento tomar o mais fresca possível. Assim, também não tenho problema se tiver frio pegar na prateleira e beber. Mas por quê? Exatamente por isso, assim, a gama de cerveja artesanal e o que ela te oferece, o Sérgio cervejeiro, ele pode dizer isso. O cara vai lá, ele tem o trabalho de 9 horas numa abraçagem. E aí ele tá lá fazendo alquimia de malte com lúpulo, pensando na levedura que vai se encaixar naquela cerveja, fazendo pH da água, enfim. Tem todo um trabalho por trás de uma cerveja artesanal, principalmente uma cerveja de panela. E aí você vai me dar cerveja, eu vou gelar? Eu não vou sentir nada. Quando você toma um produto gelado, o gelo serve para quê? Para anestesiar. Quando você se machuca, você bota gelo. Gelo serve para anestesiar pela degustativa. Então, você vai anestesiar quando você bebe. Manja uma cerveja aí que se orgulhava de ser a Sub-Zero, porque ela era estupidamente gelada. Olha só, eu digo a você que se você beber alguma coisa abaixo de 4 graus de temperatura, pode ser ácido sulfúrico, você não sente o gosto. Pois é. Por isso que a ideia da cerveja brasileira ser bebida estupidamente gelada é para você beber e não saber que não é boa. É marketing. Quer ver se a cerveja é boa? Isso eu concordo em gênero, número e grau com você. Quer ver se a cerveja é boa? Bebe ela quente. Quente assim, igual água. Natural. Se você conseguir, você pega uma cerveja dessas de combate, deixa ela esquentar, você não consegue beber, você não consegue sentir o cheiro. É diferente. Aí você vai, por exemplo, você vê, cachaça. Cachaça é uma bebida barata. Não necessariamente. No Brew Garden, eu compro uma garrafa de cachaça de quase R$50. Mas é uma outra caixa, né? Pelo amor de Deus. Eu não posso tem uma cachaça aí que eu tô até meu amigo tá vendendo, é 800 pau a garrafa. Eu tomei uma dose de cachaça numa cachaçaria em Paraty, chegando em Paraty, chamada Maria Isabel, que a garrafa era 15 mil. Maria Isabel já... E ela me deu uma dosezinha assim, sensacional, é outra coisa. É exatamente como funciona a cerveja, o vinho, né? E cachaça é aquilo, né? Cachaça não leva desaforo para casa. É o único destilado que você desligar seu disjuntor no primeiro gole e desliga. Né? Verdade. Não tem ninguém que ligue depois. Não tem suco, é só no outro dia que você vai. Só no outro dia que você vai abrir. Tem esse problema. Se abrir. Por isso que eu só tomo uma dosezinha depois da feijoada e tal. Eu parei, eu estou parando com cachaça. Cachaça está me levando para outro estágio. Olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sou um cara que eu não gosto desse tipo de cerveja, mas eu vejo que é uma tendência quase que geral a tal da sour. Isso você acha que é um estilo que modismo? É um modismo ou isso é um estilo que efetivamente vai pegar a sour? Porque é muito diferente, né? É muito diferente. Sérgio, você sabe uma coisa? Eu vou te falar uma coisa engraçada em off, que bom que ninguém vai ficar sabendo, né? Claro, não. Só entre a gente. Tira o som, vai. Eu não gosto de sour. E aí eu paguei a minha língua muito séria, assim, no mundo cervejeiro, porque eu amo a sour do Bruno. É mesmo? Amo, sim. É minha cerveja de vida agora. Sim. Mas por quê? Primeiro que eu acho extremamente bem feita. O cítrico e o ácido tá ali no ponto certo. Com a adição de goiaba, eu acho que ficou sensacional. Mas a sour é uma cerveja coringa para harmonização, assim, que é sensacional.
eu sou muito fã A minha cerveja favorita é uma cerveja da Bode Brau e a minha segunda cerveja favorita no Brasil é a Overhop. E lá tem uma sour de graviola, que é a graviola lá, que, se eu não me engano, já ganhou 5 prêmios no Mundial do Labieri. E... Aonde? No Mundial do Labieri. Não, mas da onde? Da Overhop. É em São Paulo. Não, Overhop é aqui no Rio de Janeiro, em Botafogo. Ah, tá. Desculpa, eu vou pouco ao Rio, depois que eu fui assaltado... É do lado da Rocos Pocos. É um barzinho que tem do lado da Rocos Pocos. E aí, essa graviola lá, ela fica sensacional com sobremesa. Mas ela também ficou sensacional com macarrão ao pesto. Mas o Bruno falou dessa sour dele com goiaba e eu falou sou que, fã falou que sai pra cacete. Hoje em dia, lá na Sampler, trabalhando lá, eu acho que é a terceira cerveja que a gente mais vende. Ele falou, vende muito. A gente tem a Pilsen, né? Eu fico muito interessado. Nossa Session IPA. Você vê goiaba, eu nunca tinha imaginado. Por favor, meu convidado para, sei lá, experimentar a sour. Né? A Nelly adora. A Nelly adora. E você harmoniza lá com o quê? Então, eu harmonizo a sour de goiaba com várias coisas, mas ela fica mais legal, na minha opinião, com doce. Com doce. Eu adoro, por exemplo, ela com cheesecake. E aí a gente fez um cheesecake lá esses dias para fazer um teste, né? E aí com a sour fica sensacional. Aquele queijinho com cítrico da sour ficou sensacional. Mas como eu te falei, dependendo do sabor que se coloque na sour, ela fica ótima com uma massa. Você fez uma manga. Cara, deve ficar maravilhosa a sour de manga. Eu fiz com manga, foi uma APA. Que era uma IPA. Nossa, deve ter ficado ótima também. Não, ficou muito tá maneiro. Vendo? Isso ele não leva pra mim. Então, mas ficou muito maneiro. Você lembra aquele momento que eu te falei, o momento mais chato? Olha o barulhinho, daqui a pouco vai acontecer. É o ponto que tá falando aqui. Mas o que acontece? Eu fiz uma IPA. Eu achei que eu gostava ainda muito de IPA. Descobri que não gosto tanto. E aí eu separei uma parte para botar manga. Você não gosta de IPA, descobriu? Porque eu já gostei muito. IPA, eu já gostei muito de IPA, mas eu já estou preferindo mais a APA, que é uma IPA meia boca, né? Uma IPA menorzinha. Porque a vida é muito amarga. Então, você botar mais amargor, eu acho que porque quando você começa no mundo cervejeiro, há uma tendência de você ir para o que está em moda. E o que está em moda, o que estava em moda em 2015... era surra sopa de lúpulo, né? Vamos chamar de surra. Esse é o problema, né? O modismo. Exatamente. Então você tinha lá... Cara, tá acabando esse programa. Você tinha lá um excesso de lúpulo, né? Então você gerava uma cerveja muito amarga. Eu já curto ela um pouco menos. Mas aí o que eu fiz? Eu comprei manga, descasquei a manga, eu dei até uma esterilizada na manga e tudo mais. E aí separei um pedaço dessa IPA para botar a manga. Só que eu esqueci de filtrar. Esqueceu que tinha fibra a manga. Ai, rapaz... Não precisa nem terminar a história, que já me deu vontade de chorar. Ficou isso aqui eu perdi um bom pedaço. Mas depois eu fiz o seguinte, eu comprei suco de manga pronto, filtrado. Não fala a marca. E adicionei, botei 1 litro de suco de manga para cada 4 litros de IPA. E ficou bom, porque a manga deu uma quebrada naquele amargor violento que estava e ficou assim uma... Se ele não tivesse me falado isso, eu achava que era manga pura. Ficou muito pegado mesmo. Ficou bom. Eu adoro manga. Tô brava com você agora, porque você não levou essa cerveja. Não, mas eu fiz pouquinho, eu fiz 10 litros disso só. Só me deu uma garrafa só. Era 4 litros, foram 10 litros, porque foi 4 litros de IPA com 1 litro de manga. Deve ter ficado maravilhoso. Aí que eu te falo, a goiaba... eu vou passar lá para tomar. Eu também não gosto de goiaba, tem esse defeito. Eu amo goiaba. Eu acho que a goiaba é uma das frutas que tem mais personalidade. Ela em qualquer coisa ela se sobressai, ela misturada com alguma coisa ela se sobressai. A goiaba é de muita personalidade. Agora, a cerveja com goiaba, quando o Bruno me falou, eu falei assim... não é exatamente uma... Ela, grosso modo, vai te lembrar um espumante. Falando de um jeito bem popular. Né? Ela vai te lembrar um espumantezinho. Ou um suquinho de goiaba. Sabe aquele de goiaba que te leva para o paraíso? Não, tem 3,7 de álcool. Só? É mesmo? Não, baixo amargor, dá pra beber, baixo álcool. Se eu não me engano, assim,
tenho quase certeza que ela tem 6 de IBU. Não sei se você lembra... De IBU, de índice de amargor. Não sei Baixinho. se você lembra de um rapaz que fez... Uma vez a doutor Durange fez um concurso e quem foi o vitorioso foi eu esqueci o nome do rapaz, ele até não mora mais aqui em Petrópolis, mas ele ganhou com uma sour de coco queimado. Não sei se Nossa, você vai deve ter lembrar. ficado maravilhosa. E ela tinha esse problema, ela tinha baixo amargor e tinha baixíssimo IBU. Então, o problema de conservação disso é muito grande, porque você tem que manter ela sempre muito bem refrigerada, porque senão ela tem uma tendência a estragar muito fácil. Né? Porque ela não tem um amargor forte para poder garantir não, o efeito lúpulo, né? O efeito de preservação, e não tem o álcool forte, que também auxilia a garantir. A sour, hoje em dia, para mim, depois que eu comecei a redescobrir com sour, por conta da sour da Sampler, hoje em dia a sour, para mim, ela é basicamente harmonização mesmo, assim, tipo, e eu tô numa fase de descobrir mesmo, com o hidromel, com a sour... Essa moça tem que ver outros programas aqui, cara. Não pode hidromel ser assim, com adoc, cara, sensacional. Fala não, o cara do hidromel veio aqui, meu Deus do céu. Sérgio, olha só, infelizmente... O ponto tá batendo aqui pra gente. Já deu um chute aqui no meu ouvido. Olha só, infelizmente, Aline, nós temos o que é bom dura pouco. Claro, né? eu entendo. E tá muito gostoso, eu espero que todos em casa estejam gostando, no celular, onde quer que esteja. Mas antes eu queria que você... fizesse as últimas considerações e também passasse de novo seu Instagram, convidasse as pessoas para que, quando estiverem em Petrópolis e te ver pessoalmente, para ver que é uma sommelier realmente bonita, competente, não é isso? Olha só, e eu vou tomar me veio aqui na cabeça... Vai falar, tua mulher está ali do lado. Me veio à cabeça aqui uma ideia. Graças a Deus é minha amiga. Eu vou fazer um convite, você não está obrigado a responder agora. Você sabe que nós temos um site Cervejando por aí. Eu vou fazer um convite a você aqui no Área ao Vivo e a Cores, para você ter um canal de divulgação do teu trabalho, você falar sobre a harmonização. Claro, se você quiser, estamos à disposição para botar dentro do blog do Cervejando a harmonização. Obrigada. É um novo serviço que nós estamos fazendo. Bela e do Bar. Bela e do Bar. Não é do bar? Não, Bela é do Bar. É do Bar, não é do Bar. Para você ter, se você quiser, não estou obrigado a responder agora, mas se você quiser escrever um pouco sobre harmonização, a gente pode criar Sempre é um prazer falar de cerveja. Linkar, né? Ajudar um, ajuda o outro e vamos que vamos. Sempre é prazer falar de cerveja. Bom, eu agradeço muito a confiança. Eu sou fã mesmo. Quem me conhece sabe que eu assisti todos os episódios. Obrigado. Obrigado pela confiança. Foi uma honra participar. É isso, meu Instagram é Bela e do Bar Cervejeira. Ele está começando agora, né? Um Instagram novo, basicamente tem 2 meses, se eu não me engano. Comecei agora com essa história do Instagram, até para que as pessoas possam conhecer um pouquinho do meu trabalho. A ideia é falar um pouquinho de harmonização e um pouquinho de lugares legais para você visitar. Isso é muito legal, isso é muito bacana. E Petrópolis tem muito também. Petrópolis tem muito. E assim, tem uma galera que vai para o Rio de Janeiro e fica assim, pô, para onde ir? O que é que eu faço? E aí é lógico que eu falo das minhas aventuras e do meu pessoal, né? De onde eu gosto de ir, enfim. Falo das minhas cervejas favoritas, falo do que eu penso das cervejas que eu bebo. O Instagram tá bem legal. Tá começando agora, mas tá bem legal, por favor. Legal, Aline. Pô, obrigado por você ter vindo, ter aceitado o convite. Eu que te agradeço, Sérgio. Obrigado mesmo. É isso aí. Você não vai falar das mídias? Tô esperando a deixa. Não, o povo está acostumado com sua voz, cara. Tá bom, então vamos lá, gente. Revisando, cervejandoporaí.com.br, nossa página no Instagram e no Facebook. Tem o canal tanto no Spotify quanto no YouTube, que é o Cervejando Por Aí. E o nosso site, cervejandoporaí.com.br, onde você vai encontrar muita coisa, o link para todas essas entrevistas. Vai ter tem um blog do Cervejando, tem um blog do Coreto com as minhas experiências. Então, é isso aí. E agora vamos ter da Aline também. Isso, vamos ter agora, vamos ter a colaboração da Aline. Vamos ver como é que a gente monta aí esse esquema de
desse conteúdo a mais sobre harmonização, falando sobre harmonização de cerveja, que é um negócio que eu acho que interessa para todo mundo, para quem faz, para quem bebe, para quem come. E a gente deixou de falar de um monte de... Pois é, você vai ser obrigado a voltar. Poxa, que difícil. Bem, gente, a gente vai encerrando aqui e como disse o meu amigo Souza lá no Nordeste, vocês é o falso pra caramba. Ó, mentira, Souza, é gente boa. Ó, nós somos o único podcast que não fica, clica aí, ajuda aí, não sei o quê. Mas eu vou fazer, dá uma clicada, segue. Mas ajuda aí, por favor. Ajuda aí, né? Porque só assim a gente vai crescer junto com vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Sérgio, mais uma vez, bom demais. Aline, muito obrigado. Obrigado, grande parceira. A nossa diretora que está aí enchendo o saco para encerrar, mas eu vou demorar mais 30 segundos. Um beijo para vocês. Visitem e continuem com a gente. Toda quinta-feira tem um lançamento, não é isso? É verdade. E várias pílulas. Valeu. Tchau.